Olá! Então, hoje vamos falar sobre gerenciamentos de conflito. O conflito, o conflito ele acontece todos os dias na nossa vida, mesmo porque eles são vários tipos de conflito que existe. E o conflito, quando eu falo aqui para você, o que que é um conflito? É aquilo que, na verdade, ajuda a gente a sair da nossa zona de conforto. O conflito, na verdade, ele é aquela situação que acontece e a gente para e pensa: "Não, gente, mas eu não concordo com isso. Não, mas isso não tá bom para mim. Não, mas eu penso diferente". Então é aquele que as coisas estão caminhando, né, o conflito ele tá indo, você tá em movimento e daí, opa, aconteceu alguma coisa ali. E o conflito, ele é bom. Por quê? Porque o conflito é uma maneira da gente sair do automático e que a gente faz assim: "Aham, não, gente, isso para mim não tá bom". Então você tem um critério e você, quando você tem um conflito, você vai argumentar e você vai dialogar para resolver aquele conflito, que é diferente de um confronto. Porque o confronto, daí sim, o confronto já é uma discussão, o confronto já é uma briga, o confronto já é uma imposição de ideias e não é um diálogo e não é uma discussão saudável. Então, o conflito é bom, porque o conflito faz com que a gente evolui. O confronto, ele não agrega, é só uma discussão. E isso não agrega. Então, isso também é bem importante a gente saber. E quais são os tipos de conflito que existe? Os conflitos familiares que a gente tem, os conflitos que acontecem na nossa vida, os conflitos que acontecem na nossa profissão, os conflitos que a gente passa com as pessoas que a gente vive ao nosso redor. Isso é um tipo de conflito. E quando que acontece um conflito, a gente, como eu já tinha falado antes, o conflito ele acontece quando as coisas estão caminhando, mas de repente aconteceu alguma coisa que você não concorda. Então, isso também é aí que acontece um conflito. E outra coisa que eu esqueci de falar, dentre os tipos de conflito, que são os conflitos que a gente tem dentro da escola, porque a gente tem o conflito na nossa vida particular e a gente tem o conflito na nossa vida, a gente tem os conflitos da nossa vida dentro da escola. Então, existe o conflito de aluno com aluno, existe conflito do aluno com o professor, às vezes existe ali um conflito entre o professor e o aluno, às vezes existe um conflito entre o aluno e o conteúdo. Então, existem esses dois tipos de conflito, vamos dizer assim. A gente tem o conflito, dois tipos não, a gente tem o conflito familiar, a gente tem o conflito profissional, a gente tem o conflito dentro do nosso grupo de amizade e a gente tem esse conflito no mundo escolar também. E a gente sabe que os conflitos eles acontecem todos os dias e sem planejar. Quando a gente vai lá nos livros e a gente vai olhar, a gente encontra a definição de conflito, que é um profundo desentendimento entre duas ou mais partes. Profundo desentendimento. Não precisa ser um profundo desentendimento. Pode ser, basta que seja um desentendimento. Então, o conflito, ele é um desentendimento, a definição básica dele a gente pode entender, né? Entende-se por conflito que é um desentendimento entre duas ou mais partes. Então, a gente tem duas pessoas, a gente tem duas opiniões ou mais partes e elas não se entendem e daí dá um conflito. Agora, pensa aqui comigo, você acha que conflito é uma coisa boa ou você acha que conflito é uma coisa ruim? Pois é, o conflito, ele é bom. Por quê? Porque é o conflito que faz com que a gente acione o nosso pensamento crítico. Então, está ali acontecendo a nossa vida está acontecendo e de repente surge algum acontecimento ou alguém falou alguma coisa que você para e fala, não,
Eu não concordo com isso. Não, isso não serve para mim. Então, se não existir esse conflito, não, a gente não existe um pensamento crítico, não existe o autoconhecimento e não existe muitas outras competências socioemocionais que estão ligadas com o conflito. É bem importante o conflito. Agora, o conflito, ele já é diferente de um confronto. Então, conflito é uma coisa, confronto é outra coisa. Confronto é você brigar, é você discutir. E um conflito, ele faz o quê? Ele faz com que a gente esteja em movimento e a gente dialogue, a gente converse e principalmente a gente, como é que diz? Argumente. Então, um confronto é brigar e é discutir. Agora, quando existe um conflito, existe um diálogo e existe uma argumentação. E a gente precisa gerenciar esse conflito, gerenciar esse diálogo e essas argumentações para que ela não se torne um confronto. Tá? Então, quer dizer, é super importante. Por isso que eu preparei essa aula hoje de gerenciamento de conflito, que é para gente estar aprendendo isso, né? Para a gente estar desenvolvendo isso com as nossas crianças. E agora eu te pergunto, quais são os tipos de conflitos que existem? Então, a gente tem os conflitos familiares, a gente tem conflitos de relacionamento de amigos, a gente tem conflito no trabalho, a gente tem conflito com a gente mesmo. E dentro do ambiente escolar, a gente tem o conflito de alunos entre alunos, às vezes de alunos com o professor, a gente tem às vezes professor e aluno, conflito de professor e aluno existe também, e também temos o conflito do aluno, às vezes, com o conteúdo. Isso também gera um conflito. E hoje a gente vai desenvolver aqui, eu vou trazer, como eu disse antes, 3 estratégias pedagógicas para a gente trabalhar o conflito dentro da sala de aula. Agora você deve estar pensando, e conflito tem dia e hora para acontecer? Não. Quando que acontece o conflito? O conflito acontece diariamente. O conflito acontece diariamente do verbo todos os dias. E ele acontece assim, porque um dia um acordou com a pá virada, e daí tem um dia que um outro está mais sensível, e daí você vê que tudo tem a ver também, né, que é aquilo que eu já falei e eu repito, que as competências socioemocionais, quando a gente está aprendendo, aqui no curso, aqui nessas aulas, por exemplo, a gente aprende elas separadas, que nem essas lives que eu fiz, que cada dia eu falei de um tema, mas elas estão separadas apenas didaticamente, porque elas estão sempre entrelaçadas. Então você vê que, como eu te disse agora, quando que acontece um conflito? O conflito, ele acontece diariamente. Então, todos os dias é um dia propenso que pode acontecer ou não um conflito. Então, você vê que é importante o quê? É importante você, professor, ter já uma estrutura dentro da sua sala de aula, onde você já foi introduzindo durante todos os dias, todas as semanas, diferentes maneiras e diferentes estratégias para que as crianças possam usar dessas estratégias na hora que aparece um conflito. Por quê? Porque tem conflito que a gente já sabe que existe. Né? Então, assim, independentemente do ano letivo que a gente está tendo, independentemente da sala de aula que a gente tem, da constelação dessa sala de aula que a gente tem, existem conflitos que eles já são pré-determinados porque está todo mundo ali numa sala de aula e numa escola e todo mundo e tem que ter regras, porque senão vai dar conflito, vai dar problema. Por isso que eu gosto muito, e é por isso que eu sempre digo da magia do trabalhar em projeto. Porque quando a gente trabalha com projeto, que é o meu caso, como eu já trabalho com projetos, então um tema ele está entrelaçado e eles se completam. Então, um
tema vai completando o outro e vai dando uma sequência. Não é assim coisas que eu vou juntando e costuro ali como um Frankenstein. Não, é uma fluência, sabe? Então os temas eles fluem. Então, por exemplo, aconteceu isso ontem comigo lá na minha escola. A gente estava na hora do parquinho, daí vem a criança para mim, Frau Tack, ele não está saindo da balança. Falei assim, e qual é a nossa regra? É contar até 20. E você contou até 20? Daí a criança faz assim, entendeu? Então, não tem como conversar, então não tem como argumentar, porque a gente tem uma regra que a gente já fez junto. Quando a gente está no parquinho, a gente tem uma regra que essa regra vale para todas as outras crianças também do jardim da infância, que quando uma criança está brincando em um brinquedo, por exemplo, a gente só tem 2 balanças, entendeu? E existem anos que as balanças são disputadas os segundos das balanças. E então a gente tem regra, tem o carrinho para andar, tem regra. Você tem que contar até 20. Quando você conta até 20, a criança tem que descer da balança, por exemplo. E daí a criança pode descer da balança e já começar a contar até 20, pode ser. Daí a gente já não tem regra, daí a gente já fica meio flexível, entendeu? Mas a regra é, eu quero brincar na balança, eu fico lá do lado da balança e a criança tem que contar até 20, porque daí a gente já até aproveita e já treina isso do contar até 20. Então, a gente já discutiu, a gente já tem uma solução para esse gerenciamento desse conflito, que é um conflito que vai acontecer. Agora, por exemplo, acontece também da criança vir para mim e falar: ai, Frau Tack, ele não sai da balança. E daí eu pergunto: e qual é a nossa regra? Eu já contei até 20, mas ele não sai. Quando você já olha para a criança que ainda está na balança, ela desceu da balança, porque ela já sabe. Agora, a ideia de eu desenvolver com as crianças um gerenciamento de conflito é que elas resolvam tudo isso sozinhas. Não é que só funcione quando eu vou lá reclamar para a Frau Tack que eu contei até 20 e ele não desceu da balança. Não é assim. Então, o que acontece? Quando a gente percebe que a criança não contou, que a criança contou até 20, e tem uma regra, e daí a sua vez, você tem que descer. E se a criança teve que vir até a mim para falar, então a gente tem que conversar com isso, porque que você não está respeitando a nossa regra. E às vezes acontece mesmo, de já aconteceu, e a criança fala assim, mas eu acabei de sentar e ela já começou a contar. Ou, e daí eu falo, e como é que a gente pode resolver isso? Isso também é uma coisa muito importante de quando acontecer um perrengue, quando acontecer um conflito lá na sua escola, que nem esse, né, que o menino falou, que eu perguntei, mas qual é a nossa regra? Não é que quando um conta até 20 tem que sair da balança? Daí o menino falou assim, mas eu acabei de sair, eu acabei de sentar e ela já começou a contar. Não dá nem tempo de brincar. Daí a gente viu que ali naquele dia deu um conflito. Daí então fica com as 2 crianças e daí você pergunta, e isso você não gostou? E o que você sentiu? E eu não quero, eu quero poder brincar mais um pouquinho. Então como que a gente pode resolver isso? Então eu, professora, não falo nada. Eu não dou. Então vamos fazer assim. Eu já não trago uma solução. E é isso que você, professor, tem que fazer. Você tem que se patrulhar, você tem que se policiar para você já não trazer a solução. Porque a criança só vai aprender a gerenciar os conflitos sozinhas quando ela já tiver esse hábito dela mesma pensar na solução. Então, o que você pode fazer é simplesmente puxar uma solução. Que nem no caso desse, eu falei, e agora? O que a gente pode fazer? Daí, até a outra criança falou assim, então tá bom, então vamos fazer assim, eu vou contar até 10 e daí eu vou contar até 20. Então ela deu mais 10 segundos lá de tempo para ele brincar, para ele ficar extra na balança. E daí, tá tudo bem para você, tá tudo bem para o outro, se tá bom para os dois, então tá tudo bom, a gente resolveu esse conflito. Uma outra situação que aconteceu também da história da balança foi que daí a criança estava na balança
E daí a criança não descia da balança. Daí ele falou assim: eu não vou descer. Ele contou tudo errado. Ele falou assim, ó. Ele falou 9, 10, 15, 18, 20. E daí eu falei assim, mas sabe por quê? Porque ele acabou de chegar agora e ele não sabe contar até 20. E quando é assim, você tem que falar: olha, você está contando errado. Peraí, não, daí, mentira, eu não falei nada. Daí foi a conclusão que aconteceu. Daí eu não falei nada, eu falei assim: nossa, por que que será que ele está por que que será que ele está contando errado? Daí ele falou: não sei. Eu falei: você perguntou para ele? Ah, eu perguntei, mas ele não sabe falar. Daí eu falei: será que é porque ele não sabe? Daí o menino fez uma cara de: ah, nem foi de propósito, pode ser que realmente ele não saiba contar. Daí a gente perguntou para o menino e o menino, morrendo de vergonha, não queria falar que ele não sabia contar. Eu falei assim, sabe, o que a gente pode fazer quando alguém conta errado? E daí, isso, inclusive, depois, isso eu achei uma coisa tão interessante que aconteceu, que depois, lá quando a gente voltou lá na sala de aula, eu também falei, a gente conversou também sobre isso depois. Mas nesse momento, eu falei assim, o que a gente pode fazer que ele não consegue contar certo? Daí ele falou assim, ah, então eu vou contar junto. Eu falei, puxa, que legal. Você vai ajudar ele a contar, porque ele não sabe, ele acha, ele não sabe contar, ele não sabe que é 9, 10, 11, 12, ele ainda não sabe. E daí ele ajudou. Então, quer dizer, tá vendo que é uma balança e vários acontecimentos e vários conflitos, apesar da gente já ter conversado e feito uma regra de como já gerenciar esse conflito que já vai acontecer. E a mesma coisa acontece com o escorregador, que daí tem criança que sobe, daí outra quer descer. Tem turma que dá tudo certo, que tem criança que sobe para um lado, outro sobe para o outro desce, ninguém briga. Tem criança que fica possessa da vida que ela tá descendo e a outra criança quer subir. Gente, e daí, né, que cada um é um também. Mas tem que aprender a conversar e a falar, né, e a verbalizar e dialogar para a gente resolver esse conflito. Porque gritando ou simplesmente ignorando que o outro está contando errado, ou vamos fazer de louco e vou continuar aqui ó, balançando, ele está contando errado, não resolve o problema, né? Então a gente não tá adiantando, não está conversando nada, e a gente não está aqui para isso. Então, e era isso que eu ia te falar, que quando trabalha no projeto, o legal do projeto é justamente esse, porque daí você já sempre tem, quando acontece já um tema, então tem muito, como sempre tem uma história que ela faz parte do projeto, então essa história, geralmente, ela já traz muitos problemas que a gente tem que discutir em grupo, porque as crianças ela não têm ainda um vocabulário. Então, quando acontece e o conflito, ele acontece, como eu disse antes, tanto na nossa vida particular quanto na vida escolar. E o nosso objetivo e o nosso trabalho é preparar essa criança para a vida. Então, como o nosso trabalho não é só preparar a criança para ela lidar com os conflitos da escola, e sim para os conflitos da vida, a gente já tem que ir trazendo desde sempre o vocabulário, né? Quando a gente não tem um vocabulário, quando a gente nunca fez isso, não tem, entendeu? Você não consegue resolver, você não consegue gerenciar um conflito, porque um conflito a gente gerencia, a gente resolve através do diálogo, e para ter diálogo tem que saber falar, tem que ter palavra, né? Tem que ter vocabulário. E quando eu trabalho com projeto, eu já tenho propositadamente as histórias que estão sempre trazendo diferentes conflitos, diferentes problemas, diferentes aventuras que vão acontecendo com esse personagem da história, que vai ajudando a criança a se confrontar com esses problemas e esses conflitos que o personagem vai tendo, e isso vai ajudando a criança a formar já o seu equipamento de vocabulário, e a criança vai criando, então, todo um vocabulário para ela argumentar. E daí você vê que a importância de todas as competências socioemocionais.
que você precisa ali também na hora de gerenciar o conflito. Então, quer dizer, você tem que, para gerenciar um conflito, você tem que ter autoconhecimento, você tem que ter a empatia, ter essa capacidade de estar olhando as coisas pela visão do outro, daquela outra parte. É mágico, é muito mágico trabalhar com projeto, eu super recomendo de verdade. Mas vamos lá, então a gente viu aqui já uma forma de gerenciar o conflito, né? Que é você já tendo as regras básicas, aquele esqueleto que faz parte já do seu planejamento anual, que são as coisas que acontecem muito provavelmente, independentemente da turminha que você tem. Então, já tem aquilo. Então, o que você precisa? Então, a chave do sucesso. Então, anota aí. A chave do sucesso na hora de gerenciar um conflito é a capacidade de dialogar e de argumentar. Então, essa é a grande chave do sucesso. A capacidade da pessoa de dialogar e de argumentar. Agora eu vou trazer para vocês. Bom, então você vai um dia, né? Você vai introduzir a matéria com as suas crianças. Porque, na verdade, mesmo eu trabalhando com projeto e a gente já ter tido vários conflitos que a gente já gerenciou junto com o personagem, agora vai ter determinados momentos que a gente vai verbalizar e a gente vai focar nessa competência, do mesmo jeito que vai ter um dia, por exemplo, que a gente autonomia, que nem eu falei essa semana da autonomia. Então, a autonomia, como o próprio Paulo Freire disse, ela não acontece simplesmente num dia a pessoa acorda com 25 anos de idade e ela, pum, do nada, se é uma pessoa autônoma, é uma pessoa que consegue cuidar da vida dela sozinha. Não. É um processo que vai acontecendo diariamente. O gerenciamento de conflito, ele também é um processo que vai acontecendo diariamente. Então, a gente já foi discutindo e resolvendo vários problemas e vários conflitos, mas vai chegar um dia que a gente vai introduzir o tema, a gente vai falar o que vocês acham que é conflito, né? Para as crianças terem isso na cabeça dela, para quando estiver acontecendo, elas souberem categorizar aquilo, sabe? Elas sabem, ela vê a situação e essa situação tem um nome, tem uma palavra, né? Que é o tal do vamos dar nome às coisas, né? Vamos aumentar o nosso vocabulário. A gente vai conversar com as crianças sobre o que elas acham que é isso. E hoje eu trouxe uma estratégia pedagógica, hoje eu trouxe uma atividade que chama O Meu Irmão, a Minha Irmã me irrita. Então, hoje a gente vai dar um espaço para as crianças conversarem sobre aquilo que irrita elas. Quando a gente vive uma situação que irrita, isso gera um conflito. Então, a gente vai juntar situações, né? A gente pode começar com aquilo, para quem tem irmão, quem tem irmã, o que o seu irmão faz que te irrita? Né? E daí as crianças podem falar se tem irmão mais novo, que quebra os meus brinquedos, ou sei lá eu, entendeu? Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua coisa. Ou a gente também pode falar e quem não tem irmão, o que acontece dentro? O que te irrita? O que te irrita na escola? Ou o que te irrita que um amiguinho da sala de aula te irrita? O porquê que aquilo te irrita? E como que você comunica que aquilo te irrita? Olha, porque você vê, existem várias maneiras da gente dialogar. E aí existem certas situações que o conflito e o confronto caminha bem juntinho um do outro. Então, por exemplo, quer ver? Agora me veio aqui na cabeça uma situação que define bastante, que eu acho que vai te mostrar, vai deixar para você bem claro qual é a importância de você saber se comunicar e usar as palavras certas. Então, uma coisa é você, por exemplo, tá na hora do jantar e você tá lá com a sua família e tá todo mundo no celular.
e aquilo está te irritando. E quando as coisas te irritam, então é porque aquilo já está gerando conflito. Então, uma coisa é você virar para as pessoas e vocês falarem: caramba, vocês estão sempre no celular, eu não aguento mais. Será que ninguém pode desligar o celular para a gente comer tranquilo? Você pode falar assim. E daí você pode falar também da seguinte maneira: puxa, que pena, né? Agora é o momento que a gente está aqui sentado na mesa para conversar, e eu queria tanto poder conversar com vocês, eu queria tanto ter a atenção de vocês para a gente poder conversar, porque eu sinto tanta saudade da gente conversar, ou porque eu gostaria tanto de contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo e eu queria que vocês me escutassem agora, ou eu queria tanto conversar com vocês e saber como é que tá, como é que foi a semana de vocês. Você entendeu? Que você simplesmente falou, você verbalizou aquilo que você queria. Então, por que que aquilo estava te irritando, né? Por que que aquilo gerou uma irrequietação dentro de você? Porque você queria a atenção daquelas pessoas queridas. Porque você queria contar uma novidade, queria que todo mundo escutasse, e você queria compartilhar esse momento com a sua família, com seus familiares, ou que você queria saber da vida deles. Então, vamos combinar? Vamos dar uma desligada nesse celular e vamos prestar atenção na gente que está aqui? Não é muito mais eficiente do que você falar: vocês estão sempre com este celular? Qual que você acha que vai funcionar? Você gritando ou você justificando, argumentando? Olha lá o que que eu falei. Qual é a chave do sucesso do gerenciamento de conflito? Capacidade de dialogar e de argumentar. Né? Então, acho que agora ficou assim bem claro para você. Então, quando você chama esse tema para suas crianças, a minha irmã me irrita, o meu irmão me irrita, a gente vai estar conversando justamente sobre isso. E você, e o seu irmão sabe que isso que ele faz te irrita? O que que você falou para ele? Isso me irrita! Sai daqui! Ou você falou: nossa, se você faz isso, eu não gosto que você quebre os meus brinquedos. Eu não gosto que eu montei a casinha do Playmobil e você vem e você destrói tudo. Eu fico triste. Isso me deixa triste, isso me deixa chateado. Ou você também pode ser que a minha mãe me irrita porque ela sempre fala as coisas e não cumpre. Você já falou para ela que assim, quando você combina comigo que a gente vai andar de bicicleta e a gente não anda, isso me deixa triste. Eu fico irritado e porque eu fico triste. Entendeu? E a própria criança, para ela perceber que, assim, por que que ela está irritada? Por que que já agarrou o ódio? Porque alguma coisa irritou. E o que que foi que irritou? Ah, foi porque eu queria a gente combinou que ia andar de bicicleta e não deu certo. Daí eu já estou frustrado, daí isso já me irritou. Então, daí eu já começo a distribuir coices e pontapés. Coices e pontapés é confronto, coice e pontapé não é resolver um conflito, não é se argumentar. Então, quando a gente sabe comunicar, quando a gente sabe conversar, quando a gente sabe dialogar, as coisas resolvem-se da melhor maneira para as duas partes. É o famoso win, todo mundo sai ganhando. Então, você pode trazer essa estratégia pedagógica para suas crianças. Agora, deixa eu te falar aqui uma coisa rapidinho. Você que está aqui me escutando, você já deixou aquele seu joinha? Gente, deixa aquele joinha se você está aqui no YouTube, se você está aqui no Face ou no Insta, principalmente para que o YouTube entenda que esse conteúdo, ele é um conteúdo de qualidade, ele é um conteúdo que ele está ajudando pessoas. Se você acha que você tem crianças na sua sala de aula que, poxa, se eu desenvolver então gerenciamento de conflito, eu vou ter uma sala de aula mais tranquila, você vai ter uma sala de aula mais tranquila quando você desenvolver essa capacidade nas suas crianças. Se você acha que esse conteúdo vai ajudar alguém,
que você conhece, que é professora, compartilhe esse conteúdo com essas pessoas. Se você conhece alguma mãe que tem um filho que é irritadíssimo, que tudo irrita ele, conversa, manda esse link para essa pessoa, porque talvez ela ainda não percebeu qual é a chave do sucesso, onde que ela tem que mudar. E sabe o que que eu acho? Que então dá aquele joinha. Sabe que agora me veio também uma coisa na cabeça, que eu falei esse negócio da sala, né, de você ter uma sala tranquila. Por quê? A gente sabe que a capacidade de conversar e a capacidade de dialogar, ela é uma habilidade muito pouco desenvolvida, porque a gente já veio de uma história, a gente tem uma história, tanto na escola quanto na família, de cala a boca, fica quieto, né? A maioria das crianças, elas não têm essa cultura de falar dentro de casa e de ouvir os pais conversarem, ouvir os pais dialogarem, ouvir os pais argumentarem. Então, quando a criança, ela já não tem isso dentro de casa, e daí ela chega na escola e a professora também não dá esse momento para a criança, para trabalhar a autonomia da criança, para trabalhar o protagonismo da criança, para trabalhar esse gerenciamento de conflito, trabalhar as emoções, a verbalizar. E tudo isso a gente só aprende falando, conversando, vivenciando situações. E daí eu volto no tema da magia do projeto, que como sempre tem uma história que acompanha, então as crianças estão sempre acompanhando e vivenciando várias aventuras, que toda aventura tem aquele momento conflito. E a gente sempre, eu faço questão de organizar durante todo o ano letivo os momentos de reflexão do nosso tema e deixar que as crianças falem. Lugar as crianças dentro da sala de aula, principalmente na educação infantil, elas têm que ter o espaço para falar, para contar, para conversar. É super importante. Eu vejo as pessoas querendo desesperadamente buscar letrinhas para ensinar o alfabeto, ensinar essas crianças a ler e a escrever, sendo que você desenvolvendo isso só falando, você deixar que essa criança fale, argumente, pergunte, que ela faça essa viagem junto, que ela desenvolva a escuta, porque toda vez que você está contando uma história, a criança tem que estar lá, presente, ela tem que estar fisicamente, mentalmente, ela tem que estar com os ouvidos bem abertos e olhos bem atentos. Isso é fundamental, isso é o primeiro passo para a criança ser alfabetizada, ter essa capacidade de verbalizar. Olha quando a gente conversa e quando a gente dialoga, olha qual é o tamanho do nosso vocabulário que a gente tem. Tudo isso contribui positivamente para que essa criança tenha um processo de alfabetização 100%. Agora, professor que não deixa a criança conversar dentro da sala de aula, gente. Em pleno século XXI, o meu sobrinho ia na escola que a professora não deixava as crianças falarem uma com a outra. Gente, faz parte das crianças, elas têm que conversar uma com a outra. Então, você já tem que planejar, né? Se você já está fazendo o planejamento do protagonismo, você tem que estar dentro do seu planejamento essa troca entre as crianças, porque elas têm que levantar, elas têm que se movimentar e elas têm que falar e conversar. E isso é assim que elas vão aprender a gerenciar conflito, é assim que elas vão aprender quais são as suas emoções, a dialogar e a argumentar. A nossa outra estratégia pedagógica que eu trouxe aqui é uma atividade, e ela é uma atividade muito, 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 muito legal. Ela é muito legal, porque a partir deste momento, ninguém mais aqui é criança. A partir deste momento, nós vamos fazer uma expedição.
Que será que é isso, gente? Alguém aqui sabe me dizer o que que é uma expedição? E daí você junta com essas crianças ideias. Então, qual é o objetivo da atividade? O objetivo da atividade é a gente vai aprender a administrar conflitos e estabelecer prioridades. Daí você vê que o estabelecer prioridades já junta com aquele tema da autonomia, que a gente precisa estabelecer prioridades durante a nossa semana para a gente conseguir dar conta de todas as atividades importantes. Então, como eu disse antes, a gente vai hoje fazer uma expedição exploratória. Daí a gente vai conversar com as crianças se alguém sabe o que é uma expedição. E bom, a nossa expedição, existem vários tipos de expedição. A nossa expedição, nós agora somos todos biólogos observadores de pássaros. Nós somos especialistas em pássaros. E tem um pássaro que ele é muito raro e ele vive em uma ilha bem distante, bem deserta. E é lá que vai ser a nossa expedição. Então, o nosso primeiro passo vai ser construir um barquinho. E na hora de construir um barquinho, a gente já está trabalhando outra competência, que faz parte da BNCC, uma das 10 competências gerais, a criatividade. Então, o professor vai distribuir ou folha de sulfite, ou folha de papel de seda, ou jornal, ou tudo, ou tá tudo lá numa mesa, e cada criança vai fazer o seu barquinho. Muito provavelmente, as crianças vão começar, vai fazer uma dobradura de barquinho. E se você vê que ninguém sabe, tá todo mundo meio, vamos esperar a criança mais descolada fazer e eu vou fazer igual, você já pode falar, gente, olha, cada um pode fazer o seu barquinho do jeito que quiser, não tem problema. Bom, cada um faz o seu barquinho. Agora que a gente fez o barquinho, o que a gente vai falar? Vamos falar sobre a nossa expedição. Bom, então nós sabemos já que foi descoberto um pássaro muito raro numa ilha muito distante, e esta ilha deserta e distante, a gente vai ir com o nosso barco. Então, cada um tem o seu barco e cada um vai para essa ilha. Quanto tempo que vai durar essa expedição? O que vocês acham? Quanto tempo dura mais ou menos uma expedição? Ah, muito bem. Essa expedição, ela vai durar 1 ano. Minha Nossa Senhora, uma expedição que vai demorar 1 ano. Então, vamos pensar. A gente vai para uma expedição numa ilha deserta por 1 ano em um barquinho. O que a gente precisa levar para essa expedição? Eu vou ficar lá 1 ano? O que eu tenho que levar tudo? As crianças começam nesse primeiro momento a pensar. De repente, se elas estão muito agitadas assim, ai meu Deus, o que eu vou levar? O que eu vou levar? Daí eu tenho aqui o manual de instrução da expedição. E aqui no nosso manual, porque não é assim a gente pode levar qualquer coisa, né? Afinal de contas, essa ilha, ela é uma ilha deserta. E a gente vai num barquinho, então não dá para a gente levar tudo. Então, aqui no nosso manual da expedição do pássaro raro na ilha deserta, está escrito no parágrafo 3 que cada pessoa pode levar 10 objetos importantes. Só 10 objetos importantes. Então, agora, nesse momento, cada um recebe a sua folha, que é o seu caderno de viagem, e vai escrever 10 objetos importantes que essa criança vai levar para essa ilha. Bom, muito que bem, esse é o primeiro passo. Feito isso, as crianças desenharam os objetos importantes, pode ser que elas precisaram de ajuda na hora de escrever, tudo bem, então acabou essa atividade. Eu acredito que essa atividade você não vai conseguir fazer em um dia. Eu diria que no mínimo em 2 aulas você vai precisar, ou em uma aula bem longa.
ou tipo numa manhã, ou no final de um dia, não sei, tipo 2 aulas seguidas ou 2 dias, não sei, você vai organizar de acordo com a sua turma. Feito essas 2 listas, essa lista com seus 10 objetos, todo mundo volta para a sala, para a roda, e vamos refletir quais foram os objetos, quem quer falar, e daí você vai dar a chance de, lá sei eu quantas crianças, falarem o que elas escolheram como objetos importantes e por que que aqueles objetos são importantes para ela. Feito isso, a professora recebe uma mensagem dos organizadores de que essas crianças, essa expedição, ela não vai poder ser feita com todo mundo, com cada um no seu barquinho. Ia ficar muito barquinho, ia dar muita confusão. Então foi decidido que agora essas crianças elas vão ter que viajar em grupo. E daí a professora vai dividir essas crianças em grupo, de preferência 4, no máximo 5 crianças. Eu diria, 4, eu diria 4, tá bom. Então você vai colocar uma criança, 4 crianças juntas em um grupo. Só que cada criança tem a sua lista. E agora que a gente vai entrar no gerenciamento de conflitos, porque aqui está escrito no parágrafo 4 que dessas 4 listas vocês vão ter que escolher 10 objetos mais importantes. Ah, moleque, agora é que deu a bagunça. Porque a gente tem 40 objetos mais importantes. E agora? Como é que a gente vai conseguir chegar num consenso de 10 objetos importantes? O que é para mim importante pode ser para você não importante, e a gente vai ter que conversar, a gente vai ter que argumentar e dialogar. Por que que o meu é importante? Ou, de repente, ter a capacidade de pensar, não, realmente, esse é muito mais importante do que eu pensei. De repente, a pessoa colocou videogame, daí a outra fala, mas é uma ilha deserta, não vai ter nem luz. Dele, putz, é mesmo, né? Então, tipo, é zero importante isso. Então, a gente fez agora, que é agora onde vai dar confusão, vai ser transformar esses 40, 10 objetos importantes em apenas 10. Então, foi feita uma lista comum. Acabou isso, a gente volta para a roda e vamos conversar. Foi fácil? Foi difícil? Onde que deu ali um conflito? E como que vocês resolveram esse conflito? Ou todo mundo conseguiu resolver? Todo mundo aqui tem 4 pessoas, uma lista com 10? Por que que vocês conseguiram? O que que vocês não conseguiram? E a gente vai refletir e a professora só pergunta. E se alguém, por exemplo, não passaram lá 20 minutos, 10 minutos que a professora deu para as crianças entrarem num consenso e aquilo não deu certo, chamou todo mundo para o grupo, a gente não conseguiu se entender. Alguém pode ajudar? Quem é que pode ajudar essas crianças? Por quê? E ali no grupo, a gente vai estar fazendo essa troca e a gente vai estar fazendo o quê? Essas crianças que, muito provavelmente, as crianças que já não têm em casa esse hábito do conversar, do argumentar, do dialogar, ela não tem essa experiência, ela não tem esse vocabulário, então vai faltar. Então, quando a gente faz aqui em grupo, o que que a gente está fazendo? A gente está ajudando essa criança a formar, a construir esse vocabulário para ela. Então, olha que legal que é essa atividade da expedição da ilha. Bom, muito que bem, resolvido, 4 pessoas, 10 listas, tudo que bom, chega o quê? Chega uma mensagem para a professora. Ah, minha Nossa Senhora, teve alterações aqui. Parece que bem na data que a gente vai fazer essa expedição, o mar vai estar muito revolto, vai ter um problema lá no tempo, então os barcos eles vão ter que estar mais leves. E esses 10 objetos agora só serão permitidos levar 6 objetos. Gente, imprevisto acontece.
Lembra que a gente falou ontem da frustração, que a gente fez um plano, a gente criou uma expectativa e daí aconteceu alguma coisa que não deu certo e daí a gente fica frustrado. E como é que a gente reage, né? Então, esse momento vai agarrar o ódio na criança, porque ela já pastou para arrumar 10, transformar 40 em 10. Então, para fazer a prioridade, agora desses 10 só vão poder levar 6, vai ter que tirar 4. Agora, não é só tirar 4, qualquer um, 4. Não, gente, você tem que saber argumentar. Não é assim, ai, vamos, fiz cair 4, já deu. Não, por que que você vai tirar esses 4? Por que que esses 4 são menos importantes que os outros 6 que vão ficar? Então, de novo, esse grupo senta e agora a gente vai treinar, né, aquilo que a gente já discutiu na outra aula. Então, a gente já aprendeu mais outros vocabulários, a gente está com um equipamento de vocabulário bom, né, e cheio. Então, agora a gente vai transformar essas 10 objetos importantes em 6 e vamos refletir. Foi mais fácil dessa vez do que a outra vez? Você usou alguma dica que a gente tinha falado antes, entendeu? E daí a gente vai fazer essa reflexão, tá legal? Eu acho essa atividade muito, muito legal. Tem criança que realmente ela entra tanto na história que ela fala para a mãe que ela vai fazer a expedição. E a mãe escreve depois uma mensagem para mim. Ele veio falando, vocês vão fazer uma excursão? Eu não entendi muito bem o que aconteceu, porque a criança, ela entrou naquilo e é muito legal. O legal de você trabalhar com as crianças pequenas também são essas, porque ela entra, né, na viagem, na fantasia. Bom, então o objetivo maior dessa atividade da expedição dos pássaros raros é a capacidade das crianças, é essa oportunidade de treino para essas crianças de gerenciar conflito por meio da argumentação. Então, você vê que isso é um benefício que ele reflete depois na sua sala de aula. Porque quanto mais as crianças conseguem conversar, quanto mais as crianças vão desenvolvendo essa capacidade de argumentar e de conversar, elas vão resolvendo os conflitos delas sozinhas. E quanto mais elas resolvem o conflito delas sozinhas, mais elas te deixam em paz. Mas a sala tem uma harmonia. Então, é assim, super recomendo. Não é nem só porque faz parte da BNCC ou porque faz parte do seu papel, é porque traz um ganho para a sua sala de aula e para a sua vida, né? Porque, minha Nossa Senhora, você trabalhar numa sala que o tempo inteiro, porque ele falou isso, mas é porque ela disse, professor, ele pegou meu lá. Gente, é muito chato, né? É muito chato. Então, quanto mais as crianças vão criando essa autonomia e saber falar e resolver os seus conflitos sozinho, todo mundo ganha. E você, professor, você ainda pode ganhar mais ainda. E quer saber como? Eu vou te falar como. É você indo lá nas redes sociais que eu tenho, que tá lá, o Construir Caminhos. Você pode entrar lá no Construir Caminhos, lá no Facebook, lá no Instagram, lá no YouTube, que você vai encontrar todos os dias dicas quentes de como trabalhar com a magia do projeto Menos é Mais e Melhor. Você tem lá no Face, você tem, além de tudo, tem uns posts com, assim, com dicas, né, de atividades ou dicas para você refletir. No YouTube tem vídeos todos os dias e tem vídeo novo todas as terças e quintas-feiras no canal. Lá no grupo do Telegram, você pode entrar e você vai ter acesso a conteúdos exclusivos que só quem está lá no grupo do Telegram
tem acesso, que não está no YouTube, não está em lugar nenhum, só está lá no grupo do Telegram. E você tem também a possibilidade de falar comigo, de falar com a Dani. Você pode fazer perguntas, você pode tirar dúvidas, tirar curiosidade, dar ideias de temas para eu falar com você. Você pode simplesmente ir lá no grupo do Telegram e conversar comigo. Ou você também pode mandar um e-mail. Tá legal? Gente, eu adorei ficar aqui com vocês e falar sobre o gerenciamento de conflitos. Espero ver vocês aqui em uma das minhas redes sociais. Espero que você escreva para mim, liga para mim e a gente vai se falando, tá legal? Tchau, tchau, tchau.